desde quando descobre a gravidez até 5 meses após o nascimento da criança. Sobre esse assunto, a gente chama novamente ao vivo o Patriota Júnior. Patriota, então, mas se a funcionária foi demitida sem saber que estava grávida, o que diz a lei sobre isso? Pois é, Mário, de volta aqui no Manhã Cidade, são situações que não são previsíveis, né, mas podem vir a acontecer. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com o doutor Bruno Cavalcante, advogado trabalhista. Doutor, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Nesses casos, a empresa precisa admitir novamente a funcionária, como é que funciona? Bom dia a todos que estão assistindo, todos que estão nos ouvindo. Sim, a empresa ela precisa fazer a readmissão do funcionário e no caso dela se negar a fazer, ela ainda vai ter a opção, né, de pagar a indenização correspondente ao período que seria da estabilidade gestante, que aí seria dos 9 meses em que ela está grávida, mais 5 meses após o parto. O que a funcionária deve fazer assim que descobre a gravidez? Descobrindo a gravidez, tendo sido demitida, sei lá, vamos dizer, ela foi demitida com 4 meses de gravidez e aí ela descobriu. Ela vai precisar ir lá no médico, né, pegar um laudo para apresentar à empresa solicitando a reintegração. Ou então, no caso, ela foi demitida, teve algum problema lá na empresa, então ela não tem condições de voltar, aí vai ter que haver o pagamento da indenização. Quais são os direitos dessa mulher, doutor, que estava grávida, acabou descobrindo a gravidez depois que saiu da empresa? O que é que a legislação prevê? Bom, no caso dela sair da empresa, né, vamos lá. Para ela sair da empresa, existe, evidentemente, algumas situações previstas em lei. Uma delas é a demissão por justa causa, né, que são aquelas elencadas no artigo 482 da CLT, que configuram falta grave, né, do empregado perante a empresa, perante o empregador e tudo mais. E também existe a hipótese, né, dela pedir demissão, até porque é um direito dela que ela pode sim renunciar. Mas aí no caso, né, no ato da assinatura do termo de rescisão do contrato de trabalho, o TRCT, aí de fato vai precisar da presença de um representante sindical para poder garantir, né, de que ela não foi coagida nem nada do tipo. Há também a lei, né, que prevê estabilidade à mulher grávida, né? Isso também precisa ser seguido à risca, né? Precisa. Sobre isso, né, o Tribunal Superior do Trabalho, através da sua súmula 244, ele traz algumas previsões sobre essa questão da estabilidade provisória, né? E recentemente teve até uma mudança no inciso 3, com relação, através de um julgado do STF, mas no inciso 1º, né, diz que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização, né, decorrente de estabilidade, que foi o que a gente já falou aqui. Inciso 2º, a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Então, sobre isso, né, a gente pode dizer que o direito da gestante, né, trabalhadora, ele surge a partir do momento em que ela é concebida como tal, como gestante. Então, esse direito não surge quando ela descobre que está grávida, esse direito surge quando ela está grávida. E, por fim, né, o inciso 3º, o inciso 3, que foi objeto de alteração recentemente, né, diz que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, né, prevista no artigo 10º, inciso 2, a linha B do ato de disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então, por exemplo, um contrato de experiência ou qualquer outra modalidade de contrato por tempo determinado, antes ela não podia ser demitida. Porém, agora, né, mesmo nessa condição, ela não pode, mesmo nessa condição, ela não pode ser demitida. Ô, doutor, agora no caso do empregador se negar a fazer essa reintegração ou até mesmo manter essa funcionária, o que é que essa mulher precisa fazer? Ela tem que procurar um advogado da sua confiança, certo? Para que ele possa entrar com ação, a reclamação trabalhista, com uma preliminar de reintegração. Então, justamente com essa preliminar, o juiz, né, vai decidir lá, logo no início do processo, se em caráter de urgência ela volta a trabalhar ou não. E aí ele vai ter que demonstrar, né, a probabilidade do direito e, evidentemente, a questão do perigo da demora, que é no caso de que ela não pode passar a sua gestação sem, de fato, usufruir dos seus direitos trabalhistas. A licença maternidade entra nesse ponto aí também ou não?
A licença de maternidade, ela tem uma natureza diferente, né, da estabilidade gestante, porque a licença de maternidade, quem paga ela é o INSS. Então, no caso, a estabilidade gestante é um direito trabalhista, enquanto a estabilidade gestante... desculpa. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, exatamente. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Dr. Bruno Cavalcante, que é advogado trabalhista. Então, né, existe aí a legislação, importante as funcionárias ficarem atentas para não perderem, né, nenhum direito e virem a ser prejudicadas. Mário Flávio. Valeu, patriota, obrigado aí também.